Olá, amigos. Meu nome é Marcos Lima. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do quadro Pergunte ao Guerreiro, programa de perguntas curtas e respostas rápidas para os seguidores do canal. Portanto, vamos à primeira. Até deixei uma colinha aqui para ajudar. O guerreiro Edgar Oliveira de Souza pergunta: Olá, sempre assisto o seu canal e gostei desse quadro. Sobre a pergunta se existe mestre de MMA, você falou sobre 4 meios de vencer: nocaute, submissão, finalização e pontos. Mas qual é a diferença entre submissão e finalização? No jiu-jitsu, a submissão é chamada de finalização, mas você disse que são 4 meios de vencer. Por favor, explique essa diferença. Sucesso no canal! Obrigado, Edgar. Fico muito contente que você está gostando do quadro e acompanhando o canal. Vou aproveitar o gancho da sua pergunta e responder ao guerreiro Vinícius David, que também pergunta qual é a diferença entre submissão e finalização. Confesso que depois dessa pergunta, eu fui obrigado a pesquisar um pouco mais e percebi que faltou algumas informações, alguns esclarecimentos maiores no último vídeo, onde eu expliquei sobre a ideia do MMA. Não que eu tenha passado exatamente uma informação errada, o que na verdade eu passei foi uma informação desatualizada. Mas agora eu vou explicar direitinho para vocês. Vamos lá. São 4 formas de se vencer. Lembra? A primeira delas, nocaute. Ou seja, você deu uma porrada bem dada, uma bicuda bem dada no rosto, ele capotou no chão, nocaute. Você é o vencedor. Segunda forma, tá eu e ele lá, se batendo. Pim, pim, acabou a luta. Estamos ali cansados. Os árbitros vão decidir quem foi o vencedor. Quem bateu mais, quem cresceu mais na luta, aí é vitória por pontos. Ok? Eu falei por 4 formas, mas tem mais formas, tá? Tem por WO, tem por desistência, tem por desclassificação e por aí vai. Mas vamos focar aqui na diferença entre submissão e finalização. Ok? Vamos supor, eu consegui pegar o cara no katagatame, ou peguei ele na americana, ou peguei ele no armlock, ou peguei ele no mata-leão, ou peguei ele na botinha, ou você pegou ele aqui na guilhotina, tanto faz. Não importa a posição que você conseguiu pegar ele com técnicas de wrestling ou jiu-jitsu. Ele fez isso, ó, 3 tapinhas, vitória por submissão, ok? As vitórias por submissão são todas as vitórias em que você está estrangulando ou torcendo o braço ou a perna. Ele deu os 3 tapinhas, submissão, ok? Ou então se na luta ele começou a cansar, ficou cansado e desistiu, pediu para o técnico dele jogar a toalha, vitória por submissão, ok? Isso é vitória por submissão. Agora, o que é vitória por finalização? Se, por exemplo, eu peguei ele na guilhotina, só que o teimoso não bate, ele não quer dar os 3 tapinhas, ele não bateu, o que aconteceu com ele? Apagou, ele desmaiou. Vitória por finalização. Entendeu? Se o adversário não dá os 3 tapinhas, ele desmaiou, ou então eu quebrei o braço dele, quebrei a perna dele, eu deixei ele impossibilitado de lutar, porque ele está desacordado ou então fraturado. Por que essa informação estava desatualizada? Eu fiquei sabendo que vitória por finalização não existe mais em competições de MMA. Isso aí era mais no comecinho, né, nos anos 90, quando tinha aquelas doideiras todas. Porque quando você começa a estrangular o cara e o teimoso não quer bater, se o juiz perceber que ele está quase apagando, ele já interrompe a luta. Não é permitido você asfixiar o adversário até ele desmaiar ou você fraturar ele. Isso não é mais permitido em competições de MMA. Então, se o árbitro vê que o adversário está começando a apagar e não quer bater, ele mesmo já vai lá, interrompe a luta e você é o vencedor. Então podemos até pensar no que você falou nas competições de jiu-jitsu, onde falam que tudo é finalização. É mais uma gíria, assim, torceu, ele deu os 3 tapinhas, finalizou o adversário. Não, mas finalizar de verdade é você ou apagar o adversário ou você fraturar ele. Mas não é mais permitido isso em competições de MMA. Então, praticamente agora é só vitórias por submissão, que é quando o adversário desiste. Mas se ele não desistir por conta própria, é o árbitro que vai parar a luta. Esclarecido, guerreiro? Espero que sim. O Japa pergunta: existem artes que se propõem a ser artes híbridas, com sistema de graduação e tudo mais. Logo, eles produzem seus mestres institucionais. Exemplo, Karate Jutsu e Kudo. Inclusive, está aí um tema para o caminho do guerreiro explicar o que são essas artes híbridas.
Grande abraço. Eita, mas vocês também gostam de um MMA, hein? Mas sem problemas, guerreiros, eu tô aqui para explicar. Já, é o seguinte, o que são artes híbridas, né? Diferente do conceito de MMA, como eu expliquei anteriormente, MMA é Mixed Martial Arts, ou seja, artes misturais mistas, né? Mescladas e misturadas. Se formos pensar num treino de MMA, numa preparação física para MMA, você vai trabalhar aquilo que eu falei, né? Boxe, Muay Thai, Wrestling, Jiu-Jitsu. Só que você vai trabalhar separadamente. Cada dia você vai trabalhar uma disciplina. Hoje eu vou trabalhar só boxe. Amanhã eu vou trabalhar um pouco de chute do Muay Thai. Dia seguinte eu vou trabalhar queda, vou trabalhar raspagem, finalização, passagem de guarda e coisas desse tipo. Entendeu? Você vai trabalhar todas essas artes marciais de uma forma separada, específica em cada ponto, e pouco antes da luta você vai tentar fazer algumas combinações com essas artes marciais, mas elas continuam separadas, entendeu? Agora, quando falamos de uma arte marcial híbrida, estamos falando de uma arte marcial que foi construída do zero, já misturada. Algum mestre que era especialista em determinados estilos de artes marciais foi lá, montou, criou, desenvolveu todo um estilo que já era uma mistura de tudo que ele sabia. Só que ele fez do zero, né? Da graduação do iniciante, o intermediário ou avançado. Com graduações, com mestres, com um esquema institucional, como qualquer outra. Quero alguns exemplos? Krav Maga é uma arte marcial híbrida. Kenpo havaiano é uma arte marcial híbrida. Talvez até o ninjutsu seja uma arte marcial híbrida, porque talvez eles tenham feito um compilado muito grande de técnicas nipônicas, né? Para formar o que eles chamam de taijutsu. Vou dar um exemplo aqui polêmico, tá? Bastante polêmico, que é a questão do Hapkido. Eu considero o Hapkido uma arte marcial híbrida. Ele é um sistema que nasceu da fusão do Aikido com o Taekwondo. Não exatamente do Taekwondo, tá? Digamos das técnicas do Karatê coreano, né? Talvez o Hwarang-do. É uma coisa que eu ainda vou precisar pesquisar um pouco mais. Eu tinha feito um vídeo polêmico sobre essa questão da hibridização, da mistura dessas duas artes, mas que eu vou refazer e estudar um pouco mais. Mas não que o conceito esteja errado, tá? Não que a minha ideia não vala de nada. Realmente é uma hibridização. Porque se for pensar, a questão do Aikido, de que você dá um soco, você desvia, você segura e você torce o braço para o cara cair, segundo alguns coreanos, isso é meio surreal. Então, por que a fusão dessas duas artes? Porque, por exemplo, imagine que estamos de pé, tá? É mais eficaz a ideia de ele dar um soco, eu segurar o braço, chutar o estômago dele, na hora que ele estiver sentindo a dor no estômago, eu torço ele para ele cair. Ok? Então, socou, defendeu, chutou e depois eu torci o braço para ele cair. Isso é Hapkido. Isso é um exemplo de hibridização. Mas conforme foi falado no vídeo anterior sobre o que é o MMA, para você fazer uma boa hibridização, o mestre tem que ser competente, ele tem que ser inteligente, ele tem que saber fazer misturas certas, misturar conceitos certos, fazer as coisas ali casarem bem, tá? Não pode ficar misturando qualquer coisa que ele sabe sem uma lógica, um padrão, sem uma ideia de eficácia por trás disso. E, no meu ver, artes híbridas são maravilhosas. Todas essas que eu mencionei são artes incríveis. Porque, assim, o que vale é a eficiência, tá? Eu gosto de tudo que funciona. Se funcionar, não tenho nada contra a hibridização. Na verdade, se for pensar no conceito ainda mais extremo, mais profundo e mais doido, não existe arte marcial pura, tá? Karatê é uma hibridização. Karatê misturava técnicas de Narate, que era já de origem de Okinawa, misturou Kung Fu da China, algumas técnicas nipônicas, é uma mistureba ali também. Então pode treinar as híbridas sem medo, ok, guerreiro? Agora o Raimundo Bezerra pergunta: Mestre Marcos, qual é o seu estilo de Kung Fu? Raimundo, meu estilo são dois. O Cholifá, o estilo do sul da China, dos 5 animais, e o Wing Chun, da linhagem de Ip Man. Eu poderia dizer que eu também tenho formação em Shaolin, mas é uma formação antiga que faz muito, muito tempo que eu não pratico e ficou um pouco desatualizada. Eu passo alguns treinamentos de Tai Chi também, que eu tenho alguma especialização, e arranho um pouco de louva-a-Deus, um pouco de Hungar, um pouquinho de garra de águia. Enfim, eu arranho um pouco desses estilos, mas a minha especialidade é o Cholifá e o Wing Chun. O guerreiro Isaac Shai pergunta: Marcos, qual é a eficiência do Kung Fu contra o Jiu-Jitsu? Olha, Isaac, boa pergunta, viu? Talvez o Kung Fu tenha grande vantagem pela velocidade, né?
Talvez usar nossa velocidade para atingir o adversário antes que ele tente me agarrar e jogar no chão? É uma possibilidade. Mas eu não posso pôr minha mão no fogo nessa teoria, porque a gente já viu em vídeos mais antigos e tudo mais que isso não funcionou lá muito e muitas vezes não, né? Na maior parte dos casos falhou essa teoria. Talvez também, se formos pensar em uma luta de rua sem regras, poder usar as técnicas que nós temos assim de dedos firmes, né, para poder acertar certos pontos, ou usar nosso grande alongamento, nossa grande flexibilidade para atingir o adversário em alguns pontos chaves, alguns pontos cegos, coisas desse tipo. Talvez também as técnicas de garra para poder estrangular ele de certos jeitos, ou então apertar certos pontos vitais. Eu acredito que o caminho é mais ou menos esse, né? Da eficiência do Kung Fu contra o Jiu-Jitsu, né? Mas entenda, estamos falando aqui de uma situação de rua, tá? Uma situação de competição, eu não posso falar que para você utilizar certas técnicas, porque pelas regras isso não é permitido. Não é permitido nem soco, nem chute, dependendo de alguns casos. Então é muito, muito difícil, para não dizer impossível, vencer o Jiu-Jitsu dentro das regras do Jiu-Jitsu. Esse é o segredo dele. Agora, numa situação mais realista, há muitas variáveis aí a se considerar. Agora vamos à pergunta do Jonathan Teixeira. Marco, sou praticante de Wing Chun. Qual dica você daria para treinar em casa? Bom, Jonathan, dica sim, não tem muito o que falar, não. É mais repetir o que você sabe, você trabalhar o que você já aprendeu. Não sei que tipo de nível você tá, ou graduação você tem, mas aquela coisa. Aproveite o apelido que o Wing Chun tem, que é chamado a luta de banheiro, né? Ou então luta de corredor. Ou seja, não precisa de muito espaço na sua casa para poder praticar o Wing Chun. Um bom espaço, mais ou menos essa distância aqui, é mais que o suficiente. Você vai lá, treina postura, você treina os golpes, sejam eles de palma, sejam eles de um choi, de soco, chin jerk, golpes de biu sao, né? Golpes com os dedos. Trabalha as defesas também, né? Tansal, trabalha também datsal, trabalha também foksal, trabalha reumsal, trabalha paksal, né? Que é até mais simples. Trabalha bongsal também. Pode trabalhar tanto aqui parado, ó, mantendo os ombros relaxados, ou então fazendo o encaixe e o giro das posturas. Ok? Trabalha formas também, tá? Trabalha lá o seu nintal bonitinho, bem devagar, trabalha a respiração. Se possível também, descola um aro, seja de metal ou de madeira, de mais ou menos 1,5 palmo de largura, para você poder trabalhar um pouco de tiçal, se você estiver sozinho, né? Você cola bem a sua mão, os seus pulsos assim, ó, e vai fazendo o trabalho aqui, ó. Para você trabalhar um pouco de tiçal, se você não tiver ninguém para te acompanhar. Pode trabalhar também tanto a parte do ataque, ó, bem colado, ou então a parte de defesa, tá? Para manter a técnica aí afiadinha, ok? Adquire também um saco de parede, tá? Um sabal assim para você encher de arroz, para você manter a mão aí dura, tá? Manter a mão firme nos treinos de soco, treinos de palma. Lembrando, fazer esse treinamento aqui uma vez por semana no máximo, tá? Não faça mais do que isso, porque sua mão precisa de um tempo para poder cicatrizar e as pequenas fissuras ósseas colarem de novo. Sem exageros, ok? Um negócio de baixíssimo custo, que também não vai ocupar muito espaço na sua casa e vai fazer um trabalho bem legal aí. Se você também tiver um bom poder aquisitivo, consegue também um boneco de madeira, tá? Não ocupa tanto espaço, você pode colocar na sua sala, como eu deixei aqui na minha, né? Caso você não tenha, sua mãe pode usar como mancebo para pendurar algumas coisas, tá? E não precisa também ser um grandalhão, né? Pode ser esses mais básicos que você pode parafusar na parede. E aí você vai fazendo os seus treinos nele, né? Os treinos básicos de tansal, soco, datsal, soco, ou então defesa, palma, puxa, empurra. Você vai fazendo o seu treinamento básico de Wing Chun nele, né? É ótimo se você estiver sozinho. O Centro Hípico Rosário pergunta: mestre, fala sobre o Taekwondo ITF se puder? Claro, com certeza. Inclusive eu quero fazer esse vídeo já há muito tempo, só que eu preciso achar um bom mestre de Taekwondo ITF para me auxiliar com algumas informações. Se você conhecer algum, por favor, me indique aqui nos comentários. E eu vou até ele para ver se ele me passa as informações, ok? E também aproveitando o gancho aqui, né?
Eu também estou há muito tempo querendo gravar um vídeo sobre os arqueiros montados da Mongólia. Se o seu centro hípico puder me dar uma forcinha também nesse sentido, eu ficarei muito grato. O Mano Maru pergunta: você chuta muito mal para um especialista em Kung Fu. Falha sua ou do professor? Guerreiro, a falha na verdade é do Jack Chan. Sim, esse ator de filmes que você tem aí na sua foto de perfil. Na verdade, a culpa maior é do Jean-Claude Van Damme. Se a sua referência para um chute de qualidade são atores de filmes de Hollywood, eu lamento, mas acho que você não entende muito de artes marciais. Primeiro porque o cara não precisa ter aquela abertura zero, aquela perna que vai lá em cima da testa para aquilo ali ser um chute eficaz. É bonito, mas não é necessariamente eficaz. Eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir aqui. Se vocês estão procurando grandes habilidades físicas ou maravilhosas performances marciais, aqui é o lugar errado. Esse canal tem o objetivo de explicar a essência das artes marciais, dicas, métodos de treinamento e outras coisas nesse sentido. Não estou aqui para exibir habilidades extremas, mostrar coisas que poucos conseguem fazer, porque não é o objetivo do canal. As pessoas me seguem pelo meu conhecimento em artes marciais, não pelas minhas habilidades físicas, porque isso é uma coisa que com o tempo vai sumir. Idade é uma coisa que chega para todo mundo. E se você quiser ver chutes ainda mais feios que o meu, comece a ver algumas lutas de MMA do UFC. Você vai ver aí caras como Tito Ortiz e Chuck Liddell fazendo chutes horrorosos, mas que eu garanto são 1000 vezes mais potentes e eficazes que os meus. Aprenda a diferenciar uma aula teórica de um combate, porque é na hora do combate, é na hora de um treinamento que o chute tem que ter toda a potência e eficiência do mundo, não numa explicação teórica. Não pense porque um cara num vídeo chuta feio durante uma explicação que no combate vai ser a mesma coisa. Você pode se surpreender. One Piece, anime bom? É bom mesmo? Eu não assisti. Pergunta: Marcos, vou fazer uma perguntinha muito idiota e eu vou entender se você não quiser responder. Mas o que você acha sobre o canal Núcleo Dharma? Na sua opinião, o que ele poderia fazer para não arrumar tanta treta? Minha opinião, eu acho um canal muito bom. Acompanho os vídeos do Marcos Gimenez sempre que posso, sempre que eu tenho algum tempo. Eu acho muito legal as coisas que eles miuçam no canal dele. Como vocês sabem aí que acompanham nossos canais há algum tempo, nós nem sempre concordamos em determinadas filosofias. Algumas vezes ele acaba deixando a comunidade das artes marciais um pouco irritada, algumas vezes impedem para eu intervir e acaba gerando essas tretas, mas é uma coisa que acontece muito de vez em quando. Não concordo sempre com as opiniões dele, algumas vezes eu discordo, mas na esmagadora maioria das vezes eu concordo com as opiniões. Eu acho que ele coloca umas pautas ali que são bem interessantes. E o que ele precisa fazer para não arrumar tanta treta? É simples, parar de fazer vídeos. Não tem outro jeito. Martin Luther King já falou uma vez: para você fazer inimigos não é preciso fazer muita coisa, é só você dizer o que pensa. Se você está acompanhando esse vídeo desde o começo, você viu a pergunta anterior, não viu? Se você um dia está pensando em ser um youtuber como nós, hater é uma coisa que vem obrigatoriamente no pacote. Você gostando disso ou não, vai vir junto. Se tem uma coisa que eu acho que tanto eu quanto o Marcos Gimenez aprendeu e compreendeu nesse tempo todo, é que depois de tanto trabalho, tanto esforço, né, que a gente construiu nosso lugar, que a gente fez o nosso nome, a gente colocou o nosso nome em evidência nas artes marciais, na comunidade das artes marciais, nós somos já reconhecidos, nós já somos famosos, nós ganhamos dinheiro com isso, né, seja apresentando vídeos ou também dando aulas, estamos mais do que satisfeitos. Agora, o que esses haters têm? Um computador e uma foto de perfil fake? É tudo o que eles têm. É só o que eles têm. Não conseguiram atingir o que a gente atingiu, não conseguiram grandes coisas com seus próprios méritos e estão aí, tentando ofuscar o trabalho dos outros, mas tem gente que é assim, a gente vai fazer o quê? Ele, inclusive, até fez um vídeo aí, falando que tinha um hater perseguindo ele, um que se dizia que era das forças especiais do exército, que tentou ser um Rambo e não conseguiu, aí encarnou de ficar enchendo a paciência do Marcos Gimenez lá no canal dele. Ou seja, isso aí vem no pacote, né? E nós, os youtubers, assim, a gente vive de tretas. Eu mesmo arranjei um monte delas, assim. Por mais que eu tivesse todo o cuidado do mundo de não arrumar, eu arrumei. Vocês podem ver que isso é uma coisa que acontece com todos os youtubers, não importa o nicho, não importa o tema do canal, a gente vive em tretas. Canais como o Núcleo Dharma são importantes para o desenvolvimento das artes marciais, porque às vezes tem muito mestre que precisa ouvir o óbvio, que precisa ouvir a verdade amarga
sobre o que ele está praticando, sobre quais são as ideias deles ou o que ele está transmitindo para o seu aluno. É muito importante que um artista marcial tenha um extremo cuidado para que a sua faixa preta, como dizia o mestre Araki, se eu não me engano, Araraki, não me lembro bem o nome. Ele disse que é muito importante que a sua faixa preta não deixe de ser a sua essência para virar a sua máscara. Muitas pessoas se escondem de uma graduação que foi conseguida através de meios escuros, às vezes comprado, às vezes conseguida por conseguir. E aquilo acaba se tornando a máscara da pessoa. Não é o que ela é de verdade. Ela não é um guerreiro de verdade, não é um mestre de verdade, não é um artista marcial de verdade. Então, se você vê nas academias lá frases, clichês como quem aponta as minhas falhas é o meu amigo e quem me elogia é meu inimigo, então manda o cara rasgar isso daí se ele não quer ouvir críticas. Canais como o do Núcleo Dharma são importantes, recomendo que assistam os dois canais, tá? Vejam sempre os dois lados de tudo, vejam sempre tudo que se relaciona às artes marciais, não fiquem presos na bolha do caminho do guerreiro, nem na dele também, tenham a mente aberta, porque isso é uma coisa que a gente está sempre falando, para vocês terem mais cuidado aí com picaretas das artes marciais ou conceitos que são errados, que podem te levar à ruína. Essa é a minha opinião, ok? Enfim, grande abraço, Marco. Vejo você na próxima treta que você arrumar ou que eu arrumar. Tanto faz. Tem horas que eu fico pensando o que deu na gente para escolher esse caminho doido, né? Bem, é isso, guerreiros. Esse foi mais um episódio do programa Pergunte ao Guerreiro. Você tem mais dúvidas? Tem mais questionamentos? Fique à vontade e pergunte aqui nos comentários que eu vou escolher as melhores perguntas e responder no próximo vídeo. Ok? Espero ter ajudado, fiquem com Deus, bons treinos.